Nós vamos dar início agora à parte do primeiro sistema relacionado com o nível mais alto dos centros de força, que é o centro de força coronal, e que vai tratar justamente do sistema nervoso. Vamos começar então essa parte agora. O sistema nervoso ele é dividido de forma didática em central, periférico, autônomo e sensorial. A célula básica do sistema nervoso é neurônio, né? Nós vimos que naquela questão lá da divisão celular, na formação das células embrionárias, 4 células básicas surgiram, né? A célula epitelial, a célula conjuntiva, a célula muscular e a célula do sistema nervoso. Ela é chamada de neurônio e é a unidade morfológica e funcional do sistema nervoso, porque ela tem uma característica que é de ser excitável e também de conduzir estímulos, que é chamado, esse estímulo é chamado de impulso nervoso. Nós temos 2 tipos básicos de neurônios, que é o neurônio sensitivo, que é esse aqui, e é o neurônio motor. Esses outros tipos de célula de neurônio são células de integração, que fazem a comunicação entre eles dentro da estrutura do sistema nervoso. Há ainda um tecido que mantém a estrutura dessas células, que é a neuroglia, que é um tecido de sustentação. Porque a célula nervosa, o neurônio, ele é uma célula nobre e ele tem esse tecido de sustentação que vai levar alimento, vai levar nutrição, vai levar proteção, vai levar sustentação, vai manter a estrutura do sistema nervoso, dessa célula protegida. Vocês veem aqui, só para aproveitar o slide, a célula sensitiva, né, o neurônio sensitivo, ele tem uma extremidade mais longa, que está lá na periferia, que vai captar as sensações, levar isto, aqui o corpo da célula, levar isto através do axônio para o sistema nervoso central, para a sede do cérebro, no caso, para ter a notificação do que está acontecendo. E no motor vai a resposta desse estímulo. Ele chega, recebe a informação e manda a resposta através do neurônio motor. Numa forma esquemática, o neurônio ele tem a estrutura de uma célula. Ele tem a membrana celular, ele tem o citoplasma da célula, aqui é o meio interno ou intracelular e fora dele é o meio externo ou extracelular. O neurônio ele tem essa característica dessa forma hexagonal, onde tem essas terminações chamadas de dendritos, que é através dessas terminações que se faz contato com as outras células. Então o estímulo passa de uma célula para outra. Uma característica da célula do neurônio é a presença de grande quantidade desses corpúsculos negros, são chamados corpúsculos de Nills. Eles são formados de uma substância e têm a característica de, como a célula nervosa é uma célula que precisa de muito estímulo, muita nutrição,
eles têm essa característica de a sua presença indica que são células que estão gastando muita energia. Então, eles funcionam como se fossem usinas produtoras de energia para a célula. André Luiz chama esses corpúsculos de Nils de fator de integração, ou seja, seriam os pontos através dos quais o perispírito estaria energeticamente mais próximo do corpo físico, através desses. Uma outra característica da célula do neurônio é que ele tem, além desses dendritos, um prolongamento maior, que é chamado de axônio, e que contém um terminal, onde vai fazer conexão com a célula seguinte. Então, nós temos células fazendo conexões com esse neurônio através dos dendritos aqui, e esse neurônio vai fazer conexão com outras células através desse terminal. Normalmente, o axônio ele é coberto por uma camada de células que funciona como se fosse um fio elétrico com a sua capa plástica, com a sua proteção, para que o fluxo nervoso não se disperse durante o seu trajeto. Estas são as células da glia. Então, as células da glia, que tem a função, né? São esse conjunto de células, cada um com funções diferentes, mas que tem a função de manter a sustentação do tecido nervoso, manter a nutrição das células, né? Formar essa chamada capa de mielina, que é essa, né, que é o fio protegido, né, encapado, vamos dizer assim, né? Tem esses oligodendrócitos que mantêm a nutrição, os astrócitos também que têm a função de nutrição, a microglia que tem a função de proteção imunológica, né, que fazem também, esses astrócitos, eles fazem também a chamada fagocitose. Quando há invasão de micro-organismos, quando há células mortas, eles fazem a chamada fagocitose, eles destroem e metabolizam esses restos de células. A célula ependimária, ela vai ajudar a formar o líquor. Aqui nós vamos ver como acontece a questão do impulso nervoso. Então, o impulso nervoso é a partir de um estímulo que ocorre naqueles dendritos, trazendo a informação para a célula nervosa, para o corpo celular da célula nervosa, do neurônio. Através do axônio, esse estímulo vai passar até chegar no terminal do axônio. Mas o que acontece lá? Quando a célula está em repouso, a sua membrana externa ela está positiva e o seu meio interno é negativo. Quando o estímulo chega, ele desorganiza essa estrutura de repouso e moléculas de sódio do meio externo entram na célula, tornando o que ela mais positiva internamente e mais negativa externamente. Isso representa o impulso nervoso passando. À medida que ele vai desorganizando, ele vai passando, ele atrás vai voltando ao normal, ao que era antes, e o estímulo vai passando até chegar no terminal. Então, o impulso nervoso, ele tem uma propagação axonal, quer dizer, no axônio, que é elétrica, vai depender de cargas positivas e negativas. E na região terminal, a propagação chamada sináptica, é porque acontece isso aqui, esse fenômeno.
Aqui é a parte terminal do neurônio chamado pré-sináptico. Há um espaço, eles não se encostam um no outro, há um espaço chamado de fenda sináptica. E aqui é o neurônio depois da sinapse, chamado pós-sináptico. Quando o estímulo vai chegando na parte final do axônio, ele formam-se vesículas que vêm trazendo o chamado neurotransmissor. Esse neurotransmissor, ao chegar na superfície da membrana, essas vesículas se rompem, ele é liberado, e ele vai encontrar na membrana seguinte do outro neurônio o seu receptor específico. Quando há o encaixe, vamos dizer assim, a fusão química, representa a passagem do estímulo. Passado o estímulo, que está aqui representado por esse flash luminoso, né? Passado, a molécula se desfaz, a reação química se desfaz e a molécula do neurotransmissor é liberada, é fragmentada nas suas partes e novamente recaptada para dentro do neurônio outra vez. Então, esse fenômeno acontece toda vez que passa um estímulo. E é sempre do corpo da célula para o axônio, sempre nesse sentido, nunca ao contrário. Fazendo essa reação inicialmente elétrica, por mudanças de carga elétrica, de sódio e potássio, e na sinapse, a formação das vesículas com os neurotransmissores e com o receptor específico. É sempre específico. Aqui nesse exemplo, por exemplo, nós estamos a moléculas de serotonina, então o seu receptor é apropriado para a serotonina. Se fosse dopamina, seria um outro receptor, né? Às vezes, o neurônio seguinte ele tem receptores diferentes para serotonina, para dopamina, né? Diversos. Outras substâncias aparecem no sistema nervoso. Então, nós temos os neurotransmissores, que é um mediador químico liberado pelo neurônio promovendo excitação, despolarização ou inibição. Eles vão agir na fenda sináptica. E aí você tem acetilcolina, serotonina, dopamina. Os neurohormônios são substâncias secretadas e excretadas na circulação por um neurônio. Então, que são lançados diretamente na circulação. Por exemplo, a ocitocina, o hormônio antidiurético, a melatonina. E tem também os neuromoduladores, que são substâncias ou não produzidas pelo neurônio, mas produzidas por outros tecidos e que vão modular a resposta do impulso nervoso no neurônio. Nesse próximo slide, nós vamos ver mais ou menos um resumo disso aí. Aqui um neurônio se aproximando desse neurônio seguinte, através dos dendritos, o estímulo passa pelo axônio. O axônio aqui com as células de Van formando essa camada protetora do axônio. E no terminal do axônio, a sinapse, né? A estrutura sináptica. O neurônio pré, o espaço sináptico e pós-sináptico com a produção do neurotransmissor,
através das vesículas e seus receptores. Isso é o básico no conhecimento do fenômeno do impulso nervoso. Vamos ver esse filmezinho que mostra bem o impulso em forma de flash luminoso passando pelo axônio, promovendo essa diferenciação elétrica. Quando ele passa, as cargas positivas entram para dentro da célula e lá no terminal sináptica, a formação das vesículas se aproximam da membrana, soltam o seu neurotransmissor. Esse neurotransmissor chega na célula pós-sináptica, onde vai abrir um portal. Vocês veem um flash luminoso que, ao fazer essa reação, o flash luminoso passa para o outro lado. É a passagem do impulso nervoso na velocidade de 200 até 200 metros por segundo e chega a ser 720 km por hora. Então, a função básica do sistema nervoso está aí registrado. Ele tem uma função sensorial, são as funções básicas do sistema nervoso, onde que os receptores informam ou estímulos conscientes ou inconscientes da situação do organismo em seu contato com o mundo externo e até com contato com ele mesmo, com seus órgãos internos. Tem uma função integrativa, que é de esses estímulos chegando à sua sede, vai ser armazenado em forma de memórias. E isso vai permitir com que o indivíduo possa pensar, raciocinar, calcular, planejar, ter emoções. Lógico que, acima disso tudo, quem está comandando é o espírito. E a função motora, que controla movimentos voluntários e involuntários. Batimentos do coração, ritmo cardíaco, peristalse, que nós vamos ver daqui a pouco. Voltando aqui agora um pouquinho para a gente. Para vocês descansarem um pouquinho do slide, nós vamos agora, tendo esses conhecimentos básicos da estrutura do sistema nervoso, que é o neurônio, a função dele de captar, de transmitir o estímulo através do impulso nervoso, então é a função de excitabilidade, de condutibilidade do neurônio. Agora nós vamos começar a ver as partes do sistema nervoso propriamente dita. E vamos ver que, por ser um tecido nobre, porque a célula nervosa é uma célula que ela, ao morrer, ela não tem capacidade de ser substituída, porque não há células novas para repor. Então o indivíduo normalmente fica com o déficit, porque a célula não é substituída. E por isso ela precisa de proteção. E a proteção do sistema nervoso nós vamos ver agora então. E já vamos entrar então nas partes importantes do sistema nervoso. Nós vimos que ele está dividido em sistema nervoso central, periférico, autônomo e sensorial, né? Nós vamos começar agora a falar sobre o sistema nervoso central. Aqui são os ossos do crânio,
que vão servir de proteção ao encéfalo. É o osso frontal, aqui na frente, em azul, o osso parietal, em verde, o osso temporal, em rosa. Esse aqui é o osso esfenoide, que vai fazer uma parte da base do crânio, como a gente chama. Parte da base do crânio. E o osso occipital, que é o osso posterior. Nós virando esse crânio para mostrar a sua parte inferior, nós vamos ver a projeção desses ossos que foram mostrados, né? Esse orifício aqui no osso occipital é o que vai dar continuidade com a coluna, com as vértebras, na passagem da medula espinhal, chamado de forame magno. Então aqui está a divisão do sistema nervoso central. Encéfalo e medula espinhal. Então, o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo é formado pelo cérebro, pelo tronco encefálico e pelo cerebelo. O tronco encefálico ele contém 3 partes, que nós vamos ver mais na frente. Eu vou voltar aqui para a gente voltar novamente aqui. Eu esqueci de apresentar a vocês os meus companheiros de trabalho. Uma falta. Nós temos o Johnny Bravo, a Suzy, o Quiosso, o Espinhela Caída, o Tronco e o Cranícula. Nós vamos trazer ele hoje agora, porque ele vai fazer parte. Pesado o Cranícula, hein? Vai fazer parte da aula. Então aqui são os ossos que a gente mostrou: frontal, o parietal, temporal, o occipital, aqui, e esse osso aqui, que é o esfenoide, lá dentro, o esfenoide, faz parte dos ossos da face. Nós temos os ossos da face. Se a gente abrir essa parte superior dos ossos, chamada de calota craniana, então, quando a gente tira, nós vamos ter lá dentro o cérebro, aqui no encéfalo como um todo. Eu vou tirar. E aqui é a base do crânio. E tem uma coisa interessante para mostrar para vocês. O forame, chamado forame magno, e essa região aqui, ó, aqui, ó, então meu dedo, né? Vou tirar para vocês verem essa região aqui, chamada de cela túrcica, porque é o local onde fica encaixada a glândula hipófise. É bom vocês terem também essa percepção, tá? Vocês veem que a base do crânio internamente ela é toda irregular, é dividida em andares, tem uma parte mais superior, uma parte intermediária e uma parte mais profunda aqui, tá?
Então, dentro daquilo que a gente vai ver daqui para frente, eu já vou mostrar, nós temos o cérebro, e aqui dando continuidade seria a medula que vai para a região da coluna. Então são as duas estruturas que fazem o sistema nervoso central, o encéfalo e a medula. O encéfalo formado pelo cérebro, pelo tronco encefálico e pelo cerebelo. O cérebro, vamos abrir ele agora aqui, ele tem dois hemisférios, tá? O hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Ele tem essa superfície toda ondulada, que são chamadas de circunvoluções. Tem um espaço, uma cisura chamada fissura interhemisférica, que vai dividir o cérebro em dois hemisférios, que é essa aqui. Tem uma fissura lateral, que é essa que está marcada aqui em preto, e tem essa aqui, que é a central, o sulco central. Então tem a fissura e sulco. O sulco central, ele se destaca porque ele vai dividir a parte do lobo frontal com o lobo parietal. E é aqui justamente que está uma região importantíssima, que é a região motora, a região sensitiva e a região motora. Aqui em amarelo, deixa eu ver aqui. Então, a região motora, que pertence ao lobo frontal, e a região sensitiva, que pertence ao lobo parietal. Tá? Nós vamos mostrar isso melhor ali no slide, mas aqui já dá para vocês perceber. Então, esses sulcos, essas fissuras, são pontos de referência para delimitar os chamados lobos no hemisfério. Então, dois hemisférios, os hemisférios são divididos em lobos. O lobo frontal, aqui em rosa, o lobo parietal, aqui em verde, o lobo temporal, aqui em amarelo, e o lobo occipital, aqui em rosa. Essas regiões, esses lobos, eles vão ter mais ou menos algumas definições com relação às suas atividades específicas em relação ao organismo. Um outro detalhe é que no hemisfério esquerdo tem duas áreas importantes aqui. Essa área, que é a área da fala, e essa área, que é a área da linguagem. Tá? E isso só tem no hemisfério esquerdo. No hemisfério direito, essas duas áreas não são pontuadas. Não importa se o indivíduo é canhoto ou escreve com a mão direita, mas a questão da fala e da linguagem, ou seja, de poder articular e de poder entender o que está sendo falado por outra pessoa e você interpretar isso e transmitir o conhecimento, são essas duas áreas no hemisfério esquerdo que são registradas, tá certo? Nós vamos voltar agora às projeções. Então, um tronco encefálico, o sistema nervoso central aí formado por essas estruturas. Guarde bem essa figura, porque é bem
é bem interessante depois ter essa ideia, que é o que foi mostrado aqui. A gente tendo uma visão interna, se a gente cortar o cérebro mais ou menos ao meio, nós vamos ver que essa superfície ondulada, ela é toda ondulada, né? Toda ondulada do cérebro, e vemos que há uma coloração diferenciada aqui, que é chamada de substância cinzenta. É a substância cinzenta. Que representa o que, na verdade, a substância cinzenta? Por que dá essa coloração? Porque aí é o conjunto de neurônios, de corpos celulares de neurônios agrupados na superfície do cérebro. E a substância branca, que é essa parte aqui, é formada pelos axônios que passam, saindo de uma célula. Imaginamos uma célula aqui, um neurônio. O corpo celular está aqui. O axônio dele vem passando por aqui e vai até outras regiões, ou regiões aqui chamadas de núcleos da base, o tálamo, o hipotálamo, ou então vai direto para a medula, levando ou recebendo a resposta, ou levando a resposta. Então, esses axônios aqui distribuídos dão essa tonalidade mais esbranquiçada, chamada de substância branca do cérebro, do sistema nervoso. E a parte que tem o corpo celular, o neurônio propriamente dito, é chamada de substância cinzenta. Uma outra característica aqui importante, interessante, é essa região da parte da base do cérebro, é a região do hipocampo. Então, o hipocampo, que é aquela parte do cérebro responsável principalmente pela memória recente, ele está localizado nessa região. Essas estruturas que vocês estão vendo aqui é uma cavidade que tem dentro do cérebro, que é chamada de ventrículo. Nós temos dois ventrículos laterais, um terceiro ventrículo e depois um quarto ventrículo mais lá embaixo. Ele, na verdade, ele não é vazio, é cheio de líquido, é o chamado líquor, e é nessa região que esse líquor é formado. Ele vai se distribuir, que é mais um fator de proteção também. Ele vai se distribuir depois na superfície externa, passando em toda a medula. Nós vamos ver mais na frente. Então é importante vocês terem essa ideia, né? As circunvoluções externamente, elas na verdade representam na parte interna a distribuição dos neurônios, formando o córtex na superfície. E a substância branca. Daqui para baixo, nós temos o tronco encefálico, que é formado aqui de mesencéfalo, ponte e o bulbo. São três partes que formam o tronco encefálico: bulbo, ponte e mesencéfalo. E a outra estrutura que pertence ao sistema nervoso central, ao encéfalo, é o cerebelo. Vocês veem também, já podem ter uma observação, que tem quase a superfície parecida com a do cérebro, né? Cheio de ondulações, cheio de circunvoluções, só que são cerebelares, certo? Aqui, o hipocampo de um lado e de outro. Seria o lobo temporal, aqui seria o lobo temporal, na sua parte inferior, na parte da base. Ele se envolve aqui, e aqui é a região do hipocampo.
Daqui para baixo é a medula espinhal, que é a outra estrutura que faz parte do sistema nervoso central, certo? Então nós vamos ver isso mais ou menos que eu já pontuei para vocês e que está aqui mais ou menos descrito em imagem. O que nós temos que ver no cérebro? Além daquela questão do córtex e substância branca, o cérebro é a parte mais desenvolvida, né, no processo da filogenia, é o neocórtex. Então, ele é a parte mais desenvolvida. É dividido em dois hemisférios, direito e esquerdo, possui aqueles lobos, o frontal, né, o parietal, o temporal e o occipital, né? Tem também o chamado cérebro lobo límbico, mas ele é relacionado com as emoções. E na verdade não é uma área assim específica desenhada na superfície, porque ele é formado de várias estruturas dentro que compõem o cérebro e que vão fazer na reação das emoções, de receber e dar um sentido emocional àquele estímulo, que é o cérebro límbico, é o lobo límbico, o cérebro límbico chamado também. Ele está relacionado com as atividades motoras, de memória, de inteligência, de emoção, de razão. São as partes mais importantes do cérebro. O diencéfalo é uma parte do cérebro, que nós vamos ver numa outra imagem, que eu vou mostrar, e que tem três estruturas importantes ali, que é o tálamo. O tálamo ele funciona como se fosse uma mesa de telefone gigante, recebe todos os estímulos e distribui para qual setor. É como se fosse uma mesa de uma grande empresa, em que a telefonista vai recebendo as ligações e vai mandando, esse aqui é para o setor contábil, esse aqui é para o setor da secretaria tal, e vai distribuindo as informações. Todas as informações ascendentes, no caso, que chegam ao cérebro são encaminhadas. O hipotálamo, ele tem uma função importante neuroendócrina, porque ele está relacionado com a epífise e com a hipófise, e tem funções autonômicas ou autônomas, que é como regulação da água, da temperatura, fome, a questão de você se sentir satisfeito, saciado, as emoções, a conotação emocional. Ele produz e ativa hormônios na hipófise. O epitálamo, ele basicamente, o epitálamo basicamente é a glândula, ele é a glândula pineal, que é produtora de melatonina. Nós vamos ver tudo isso mais à frente. Aqui é uma representação de um corte a um nível daquela incisura interhemisférica, separando os dois hemisférios. Nós estamos vendo o lado medial do hemisfério direito, né? E aqui então nós podemos mostrar a vocês o que seria aquela região nós falamos lá, o tálamo, aqui, ó, né? O hipotálamo, tá? E essa região toda é o diencéfalo. Com a glândula epífise aqui, ó, mostrada aqui, e a glândula hipófise mostrada aqui. Veja então a inter-relação de hipófise, hipotálamo, epífise e tálamo. Essa é a região é a face medial do hemisfério direito. Aqui é o corpo caloso, uma estrutura importantíssima que é
representada pela passagem dos axônios de um hemisfério para outro, cruzando informações, então forma essa estrutura bem densa, que é o corpo caloso. Aqui, de uma outra forma, é o cerebelo. Aqui é o tronco encefálico, formado pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. Dando continuidade após o bulbo, a medula espinhal. Tá? O que nós temos que ver aqui para guardar um pouquinho? O mesencéfalo, ele está relacionado com audição, com reflexos visuais, com movimentos de tração, o mesencéfalo. Movimentos delicados, é onde está localizada a substância negra, que tem importância no Parkinson. A ponte, ela, como o próprio nome fala, ela funciona como uma ponte. Ela tem vários núcleos, né, de neurônios aqui, que estão relacionados com a passagem dos estímulos, e ela vai distribuir isso para o cerebelo, mandar para o cérebro, né, para a periferia do córtex. O bulbo, onde estão localizados os centros de controle da respiração, dos batimentos cardíacos, movimentos de deglutição, dos movimentos dos músculos da deglutição. Tem a chamada substância ativadora reticular ascendente, que é como uma quantidade de núcleos aqui na região do bulbo, que mantém o organismo num estado assim de alerta, sempre pronto para ser ativado. É como se estivesse um estado de stand-by, sempre passando as informações, levando as informações ao cérebro, manter o cérebro num estado de constante funcionamento, em stand-by. O cerebelo, basicamente, ele tem a função de coordenação dos movimentos e do equilíbrio. Ele tem uma relação com o ouvido interno, os canais circulares, semicirculares do ouvido, no sentido de dar equilíbrio e também dos movimentos e de propriocepção, movimentos mais delicados. E a medula espinhal, que vai caminhar pelo canal vertebral, e a partir de onde vão sair as raízes nervosas, sensitivas e motoras. Dando continuidade, nós temos na superfície do hemisfério cerebral uma topografia que fala mais ou menos a respeito de cada função de cada lobo. O lobo frontal, como nós vimos, ele controla o comportamento, especializado aquele movimento, aquele planejamento, aquele movimento planejado, né? A fala, o humor, pensamento, planejamento, ideação. É realmente a parte mais nobre, mais envolvida e mais recente no desenvolvimento do sistema nervoso. Nós, como falamos, tem o centro da linguagem, né, que é a formação da palavra, que tem predominância no lobo esquerdo. O parietal, e é também aqui no lobo frontal, onde está a parte motora, de resposta motora. O lobo parietal, ele vai interpretar os estímulos sensoriais, dor, tato, pressão, né? Controla os movimentos corporais, ou seja, de acordo com o estímulo que é dado, há uma conexão com a parte motor, e o movimento vai ser um movimento mais brusco, um movimento mais controlado, mais delicado. O lobo occipital,
ele é praticamente visual. Então ele recebe os estímulos visuais, esses estímulos passam pela região do tálamo e são interpretados e discriminados aqui na região do lobo occipital, é a chamada área da visão propriamente dita. Lesão aqui nessa região, o indivíduo vai ter questões de distúrbios visuais, de cegueira, às vezes cegueira definitiva. O lobo temporal, ele tem uma porção que não está muito relacionada com as emoções, que é essa chamada porção não límbica. É onde está localizada aquela área específica da compreensão da linguagem e da inteligência. Você interpreta o que você está ouvindo, faz as suas conexões de memória, de conhecimentos adquiridos e transforma isso em palavras. Então você tem uma área de formação das palavras, uma área de formação da linguagem e da inteligência. Essa área chamada de compreensão da linguagem, chamada de área de Wernicke, que foi um neurocientista que descobriu isso, né? Fazendo estudos em cérebros. E a área de Broca da mesma forma. Ele descobriu, fazendo estímulos nessa região em indivíduos epilépticos, o indivíduo acordado já fazia alterações, havia alterações na palavra, na fala, né? A porção límbica do lobo temporal, ele vai estar relacionado com a formação das emoções, juntamente com outras estruturas do lobo límbico, que é questão de amor, raiva, agressão, compulsão, comportamento sexual. É como eu falei ali, onde se localiza o hipocampo, a parte mais posterior, a parte mais baixa, e está relacionada com o comportamento emocional e com a memória recente, né? O lobo límbico, ele é um conjunto de estruturas de outros lobos, né, de outros centros relacionados com a conscientização, verbalização, a graduação sentimental. Então, o indivíduo pode ter uma reação que pode ser controlada, em que ele demonstra uma agressividade ou uma passividade, é relacionado com a memória passada e com a memória atual. Nós vamos ver agora um pouquinho sobre o que é esse lobo límbico, né? Lobo límbico, para que a gente possa entender melhor isso aí. Então, o que é o sistema límbico? Ele compreende todas as estruturas cerebrais que estejam relacionadas, principalmente com comportamentos emocionais e sexuais, aprendizagem, memória, motivação, mas também com respostas homeostáticas, respostas de adaptação. Resumindo, a sua principal função será a integração de informações sensitivas sensoriais com o estado psíquico interno, onde é atribuído um conteúdo afetivo a esses estímulos, a informação é registrada, né, nos centros neurais devidos, né, e relacionado com as memórias pré-existentes. Então, você tem a informação, ela é registrada, você vai captar no seu conhecimento as memórias já que identificam aquilo, leva à produção de uma resposta emocional adequada, consciente ou vegetativa. Essas informações podem dividir-se em componentes corticais e componentes subcorticais, estando associadas a essa região cerebral um conjunto de estruturas que contribuem para a execução das funções desse sistema. Então, é mais ou menos assim, né? Uma forma bem simplificada. Ao vermos um escorpião, por exemplo, essa imagem visual
ela é levada ao tálamo, do tálamo ao córtex visual, que é lá no occipital, é feita uma associação dessa visão com alguma experiência já sua a respeito, ou com o próprio fato de ser um animal perigoso. Isso é levado, essas informações, para regiões da amígdala, do hipocampo, né? E é registrada, então, uma reação imediata de defesa, ou de fugir do estímulo, ou de reagir a esse estímulo visual, a esse perigo, né? Então, aqui representado num esquema, nós temos o estímulo visual que é levado ao tálamo. Isso aqui percorre dois caminhos, vai ao córtex sensorial, que seria aqui no caso visual, e vai para o hipotálamo, que é uma estrutura que nós já vimos e que está relacionado com os fenômenos de reações corporais. Então, você tem uma resposta corporal de sudorese, por exemplo, ou de cólica intestinal, né? Essa resposta volta ao tálamo, volta a esse girossímbolo, que eu vou mostrar numa figura o que seria esse girossímbolo, onde estaria localizado, e volta ao hipocampo, faz um circuito. Nesses fenômenos de associação a partir do estímulo sensorial, você tem uma resposta corporal e tem também uma resposta de sentimento. Aquilo fica guardado. Se for não for um escorpião, mas for um fenômeno agradável, vai ser um sentimento agradável. Se for uma outra coisa de perigo, vai ser um sentimento de uma reação você passou por uma situação difícil. Então, o sistema límbico ele envolve várias estruturas do sistema nervoso que não está definido como, por exemplo, no córtex visual, ou no córtex frontal, ou no córtex parietal. Ele atinge todas essas reações, envolve a tudo isso aí.